Continuando com o cuidado sobre a pandemia, olha, gente, vamos continuar tomando os mesmos cuidados, as mesmas precauções, porque estão morrendo cada vez mais gente, né? Hoje a gente já está aqui em torno de 1.000 pessoas, alguns dias até mais do que isso, morrendo por dia por causa da pandemia. Então, gente, vamos tomar cuidado, vamos continuar mantendo o nosso isolamento social e nossos cuidados básicos. Nunca esqueçam de lavar as mãos, passar álcool gel e etc. Tá? Não é brincadeira. É claro que temos outras doenças. O Paraná já chegou a 140 mortes por dengue esse ano. Então a gente tem que realmente tomar cuidado, não só com o coronavírus, mas com outras doenças. Bom, essa semana a gente vai continuar falando de gestão do fluxo de caixa. Semana passada eu conversei com vocês sobre o conceito dessa gestão. A gente falou bastante assim para sedimentar bem forte na mente de vocês que fluxo de caixa é o conjunto de entradas e saídas, né? Então tudo que entra, a receita, e as saídas, que são os gastos que vocês têm. Por exemplo, entre entradas nós temos as operações, atividades de investimento, saída nós temos as operações, né? Que a gente tem que pagar, folha de pagamento, luz, água, aluguel, essas coisas. Temos as atividades financeiras, que a gente tem que pagar juros, etc. E as atividades de investimento, quando a gente compra alguma coisa, né? Compra uma nova empresa, compra um novo terreno e assim por diante. E então a gente tem que organizar isso. Como que a gente organiza? A gente organiza através da gestão do fluxo de caixa. Se a gente não sabe quanto que entra, quanto que sai, como que a gente sabe se está tudo indo bem, se a gente não está com prejuízo? Como que a gente sabe que não está acumulando cada vez mais dívidas e assim por diante? Então, a gestão do fluxo de caixa é extremamente importante. Esse controle das entradas e saídas. Vamos dar continuidade, então, sobre como fazer esta gestão do fluxo de caixa? Existem vários métodos, alguns são extremamente simples, como negócios pequenos, já vou mostrar para vocês. Dá para fazer até pelo Excel, não precisa nem de softwares. É claro que quanto maior o negócio, eu vou precisar de maior ajuda, né? Muitas vezes várias pessoas para fazer esse controle do fluxo de caixa, principalmente colocar as entradas corretas, né? Colocar os números corretos, tanto das entradas, o que entra de receita, quanto as saídas, o que sai de dinheiro que a gente tem que pagar para outros, né? Então, o fluxo de caixa, ele pode ser bem simples, mas pode ser extremamente complexo. E a partir do momento que a gente tem o controle do fluxo de caixa, que a gente chama fluxo de caixa operacional, então esse controle das entradas e saídas vai ser muito útil para analisar do quanto a empresa gera a partir do seu negócio principal. Então, por exemplo, eu produzo geladeiras, o quanto que eu tenho de lucro ou prejuízo, quanto está entrando e saindo a partir desse meu negócio principal, que é a geladeira. E daí a gente pode fazer uma análise. Por exemplo, eu estou tendo prejuízo, o que eu posso fazer? Analisando o meu fluxo de caixa, entradas e saídas, eu tenho dois caminhos. É muito importante isso, gente. É muito importante. Mesmo nós sendo engenheiros, a gente precisa ter essa visão. Então, assim, eu estou fazendo meu controle de fluxo de caixa toda semana ou todo mês, etc. Eu estou tendo prejuízo. Pô, tá saindo mais do que está entrando. A partir disso, eu posso fazer uma decisão, posso tomar uma decisão. Eu posso, por exemplo, cortar gastos, que é diminuir as saídas, ou posso vender mais, que é melhorar as entradas. Algumas vezes eu vender uma parte do meu negócio, vender um terreno, vender uma fábrica, não sei aonde, eu posso melhorar as minhas entradas para compensar as saídas, né? Mas eu tenho que pensar isso de forma sustentável. O que significa? Ao longo do tempo. Como que eu posso fazer para que eu não venha a ter prejuízo todos os meses ou todas as semanas ao longo do tempo?
E esse controle, essa elaboração do fluxo de caixa, a gente chama DFC ou demonstrativo de fluxo de caixa. Pessoal, existem softwares para isso. Hoje existem sistemas, eu acho que eu comentei a aula passada com vocês, dá para fazer até pelo celular, dependendo do tamanho da empresa. Se for pequena empresa, dá para fazer sim. Mas, assim, é claro que quanto maior a empresa, mais complexo, mais entradas e mais saídas, eu vou precisar de um software, de um sistema operacional mais avançado para fazer isso, né? Então, uma empresa muito grande não dá para fazer de qualquer jeito. Mas eu quero mostrar para vocês bem simples, mas bem simples mesmo. Dá fazendo Excel. Professor, eu tenho uma empresa pequena. Dá para fazer isso no Excel? Dá sim, vamos ver? Aqui, olha, aqui está resumido, tá? Tá bem resumido, por favor. Então vocês podem ver na primeira parte lá em cima do Excel, eu tenho um quadro onde que eu tenho receitas, despesas. E daí eu coloco as receitas no seu lugar, por exemplo, janeiro. Estão acompanhando ali janeiro? Receitas em janeiro. Eu vendi produto no valor de 100 mil reais. Quais foram as despesas em janeiro? Ah, foram 90 mil reais. Automaticamente eu posso fazer aparecer no quadro de baixo, né, na célula de baixo, o lucro ou prejuízo. Se entrou 100 mil e saiu 90, eu vou ter um lucro de 10 mil reais. Esse acumulado aqui é o acumulado com os meses anteriores, tá? Que a gente começou um ano, a partir de janeiro, mas pode já pegar do mês anterior. Por exemplo, tinha sobrado 10 mil do mês anterior, mais esses 10 mil de lucro, eu vou ter 20 mil acumulado aqui, tá? E assim eu vou fazendo mês a mês. A partir do segundo mês aqui, eu posso fazer qual foi a variação de receita e variação de despesa desse mês, por exemplo, fevereiro, em relação a janeiro. Então ele vai pegar aqui a receita de fevereiro, vai fazer qual é a porcentagem de variação em relação à receita de janeiro. Ou em fevereiro aumentou 10%, então vai colocar. Em janeiro foi 100 mil, em fevereiro foi 110 mil. Aqui ele vai fazer a mesma coisa na variação de despesas, no quadro de baixo. Por favor, acompanhem esse quadro de baixo. Ele vai pegar as despesas de fevereiro é, sobre as despesas de janeiro. Então, janeiro eu tive 90 mil de despesa, fevereiro 99 mil. Opa, aumentaram, as minhas despesas em fevereiro aumentaram 10% do que em relação a janeiro. Então, ele vai colocar 10%. Vai fazer a variação do lucro e vai fazer daí a lucratividade, quer dizer, o quanto que você lucrou naquele período. E assim vai fazendo mês a mês. Posso fazer isso relacionado à semana, toda semana? Pode, sem problema nenhum. Janeiro, semana 1, janeiro, semana 2. O importante é que a gente tenha esse controle. Vocês também podem fazer ali, tem uma linha para receitas. Vocês podem fazer um outro quadro Excel, por exemplo, colocando toda vez que entra uma receita para ele somar e automaticamente ele puxa para esse quadro aqui, para essa célula. E assim por diante. Então eu vou colocar todas as minhas despesas, todas as minhas receitas, calcular o lucro, o prejuízo e o acumulado aqui. Bem simples, tá? E daí eu posso fazer, por exemplo, uma lucratividade ao longo do tempo e a lucratividade acumulada no ano. Tudo isso daqui é automático. Inclusive, essas planilhas de Excel, algumas vezes tem de graça na internet, que vocês podem baixar para controlar esse fluxo de caixa. Gente, é simples, não é verdade? É muito simples. Mas o grande problema do fluxo de caixa não é fazer o fluxo de caixa em si. Isso daqui você pode pegar pronto, pode pegar um software. É você decidir como que você vai colocar as despesas lá dentro, como que você vai colocar as receitas lá dentro e algumas dicasinhas para vocês não se perderem no meio. Vamos ver tudo isso daí?
Coisa, vocês precisam organizar todas as entradas e saídas. Eu faria uma outra planilha Excel só para entrada e uma planilha Excel só para saída. Nessas planilhas, vocês podem dividir, por exemplo, os ativos, passivos, né? A gente já viu isso antes, fazem parte do balanço patrimonial, então ativo máquina, estoque, empréstimo, etc., que vão influenciar diretamente no crescimento ou diminuição da empresa. Os passivos é aquilo que a empresa deve, né? Pagamento fornecedor, banco, etc. O passivo tem que ser no mínimo igual ao ativo. Se o passivo for maior que o ativo, então você tem um problema muito sério. Tem que pagar mais do que você tem para a empresa funcionar. É organizar e categorizar as entradas e saídas por despesa e receita, tá? Então, como eu falei antes, eu posso ter uma planilha Excel só para receita e daí eu vou colocando, vendi tal, vendi tal, vendi tal, vendi tal, né? Então, receita é comercialização de produtos ou serviços da empresa. É o mais comum, mas pode ser também venda de um ativo. A empresa tinha um terreno em tal lugar, vendeu. Isso entrou como receita. Não é uma receita que vai entrar todos os meses, todo o tempo. É uma receita que entrou uma vez só. Pagamento de empréstimo para a empresa. A empresa fez um empréstimo. Ela recebeu esse pagamento. Aluguel de um ativo. A empresa tem um terreno em tal lugar. Ela, em vez de vender o terreno, ela alugou o terreno para outra coisa. E assim por diante, tá? Então é qualquer coisa que faça entrar dinheiro na empresa. Por exemplo, eu peguei um empréstimo no banco. É uma receita? É. Só que tem daí as despesas que são os pagamentos dos juros, né? A quitação do empréstimo, né? E daí o segundo grupo, como eu já falei, são as despesas. É tudo aquilo que sai do caixa. Pagamento de débito, salário de funcionário, quitação de empréstimo, etc. Gente, isso é muito importante, tá? Porque, por exemplo, quitação de empréstimo. Quando eu estou pagando salário, luz, água, tudo, eu vou fazendo mês a mês, tem que fazer sem problema nenhum. Mas quando eu pego um empréstimo e vou quitar o empréstimo em 6 meses, por exemplo, eu tenho que colocar essa despesa nos próximos 6 meses. Senão vai dar um furo no caixa. Compreendem isso? Então eu fiz empréstimo para pagar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, eu tenho que colocar lá no meu controle, que seja Excel, por exemplo, como a gente viu em slide anterior, ou qualquer coisa assim, eu tenho que colocar em janeiro X para pagamento do empréstimo, em fevereiro X para pagamento do empréstimo, e assim por diante. Professor, mas isso não é claro? Isso não é óbvio? Claro que é óbvio, né? Claro que é claro. Mas, assim, eu já vi empresa esquecendo de fazer isso. Então, quando você vai pagar empréstimo, por exemplo, em 6 vezes, como eu acabei de falar, eu tenho que ter receita para pagar aquele empréstimo. Senão, como que eu vou pagar? Vou acabar tendo prejuízo, né? Se eu não coloco o empréstimo nas minhas despesas, eu vou ter um furo, porque eu vou ter que pagar aquele empréstimo de qualquer jeito. Da onde que vai sair esse dinheiro? Se eu tiver lucro naquele mês, ótimo. E dá para cobrir o empréstimo, ótimo. Mas e se eu não tiver? Então é importante colocar, senão vai dar um furo no caixa e vai ser um problema extremamente sério. Isso. E prestem bem atenção nesse quadro, se vocês. Então, ele fica um pouco claro, mas acho que vocês estão enxergando sem problema. A gente tem então contas sintéticas que também são chamadas contas agrupadoras. E as contas e subcontas a partir das sintéticas, que são as contas analíticas. Por que esse nome sintético e analítico, né? Então, assim, sintético é porque eu fiz um grande grupo, não necessariamente natural, que abriga um monte de coisas. Então, eu decidi que a partir de agora, tal grupo de pessoas, ou tal
tal número de pessoas, independente da origem delas, vão ser de tal nacionalidade. Eu estou fazendo algo artificial. Não necessariamente essas pessoas nasceram nesse mesmo lugar, têm os mesmos costumes, etc. Estou fazendo algo artificial. Por isso que a gente chama contas sintéticas. Já quando eu falo em contas e subcontas analíticas, eu estou dizendo algo específico. Então, aqui está o Klaus, aqui está o João, aqui está o José, e cada um tem suas características próprias. Então, vamos pegar o quadro aqui embaixo. Estão vendo ali o código, a coluna com código? A coluna com um número só é uma conta sintética, ou também chamada conta agrupadora, porque ela agrupa outras contas. Aquelas com dois números, então lá com o número 01, despesas operacionais, com dois números 01.01, despesas administrativas. Essa é chamada uma conta analítica. Por quê? Daí ela já tem coisas referentes a ela mesma, tá? Então, dentro das despesas administrativas, é uma conta analítica, eu tenho subcontas analíticas: água, aluguel, internet, telefone, energia elétrica. Uma outra conta analítica é gasto com pessoal, porque ela vai ter subcontas analíticas, benefícios, encargos, salários, etc. Tá? Então, eu tenho as contas sintéticas com um número só, as contas analíticas com dois números e as subcontas analíticas com três números. Entenderam bem? Mas continuem prestando atenção que a gente pode fazer várias variações diferentes, digamos assim, né? Professor, eu sou obrigado a fazer assim? Você vai ter contas sintéticas, contas analíticas e subcontas analíticas. Perceberam bem, né? Conta sintética é um número só no código, contas analíticas é dois números e subcontas é três números. Por que eu faço 0, 1.0, 1.01? Porque daí em cada um desses eu posso colocar 9. Eu posso ter 9 contas, 9 não, perdão, 99 contas sintéticas. Daí eu vou ter 99 vezes 99 contas analíticas e 99 vezes 99 vezes 99 subcontas analíticas. Quer dizer, eu tenho espaço para tudo. É simplesmente um código. Professor, preciso fazer assim? Não, exatamente. O que eu preciso ter é, como eu falei para vocês, as contas sintéticas, contas e subcontas analíticas. Como que eu vou colocar, o que eu vou colocar dentro do que? Problema meu. A minha empresa é que vai fazer essa categorização das contas. Então isso varia de negócio para negócio. Então, eu tenho algumas despesas que outro tipo de empresa não tem. Por que eu vou fazer igual a deles? Eu tenho um tipo de receita que outra empresa não tem. Por que eu vou fazer igual a deles? O que eu estou falando que não modifica é a estrutura base. Contas sintéticas, contas e subcontas analíticas. Tá? E daí, com isso, eu vou ter o demonstrativo de fluxo de caixa. Gente, não é simples isso? É muito, muito, muito simples. Eu até diria para vocês, vão agora, entrem na internet e procurem Excel, por exemplo, para isso. E deem uma olhada como funciona. Pode ser para uma pequena empresa, pode ser para a vida pessoal de vocês, né? Vocês como pessoa física. Deem uma olhada sobre isso, tá? O importante é que esse demonstrativo de fluxo de caixa, ele vai ser extremamente importante para o planejamento orçamentário, tá? Então ele vai ser base para o planejamento orçamentário, porque eu vou pegar informações que eu já tinha para colocar no futuro. Se lembram quando a gente falou em orçamento empresarial? O fluxo de caixa nos ajuda a fazer orçamento para os próximos anos. E eu também posso, no Excel que eu mostrei agora há pouco para vocês, isso mostra muito bem. Eu também posso pegar, eu estou fazendo o meu controle de fluxo de caixa, o meu demonstrativo de fluxo de caixa, e posso comparar com o planejado. Então, a cada mês lá,
Janeiro, eu vou colocar o que eu estou fazendo, vou fazer os meus cálculos, variação das despesas, variação das entradas, e eu posso comparar com o meu planejamento orçamentário. Depois voltem lá no Excel, naquele slide com Excel, vocês vão ver bem isso. Eu posso comparar. E daí eu posso até fazer uma variação. Olha, em janeiro as minhas despesas variaram X em relação ao orçamento previsto. Em fevereiro as minhas entradas variaram Y em relação ao orçamento previsto. E assim por diante, tá? Também posso fazer isso. Daí eu vou ter uma ideia se meu orçamento que eu fiz para esse ano estava correto ou estava errado, tá? Então, o demonstrativo de fluxo de caixa é muito importante que a gente pode ver esses detalhes também, tá certo? Eu quero deixar claro, para elaborar um fluxo de caixa, padronize descrições e demais informações das movimentações. Gente, vocês não podem fazer de qualquer jeito. Conta de água é sempre conta de água. Venda de produto X é sempre venda de produto X. Pagamento de empréstimo é sempre pagamento de empréstimo. E assim por diante. Então vocês têm que padronizar. Uma nota fiscal, tanto de saída quanto de entrada, por exemplo, que vocês pagaram alguma coisa ou venderam alguma coisa, façam sempre o mesmo padrão. Utilizem o mesmo padrão, tá? Do jeito que vocês decidiram lá. Quem decide como vão ser as contas sintéticas, contas e subcontas analíticas, vocês é que têm que decidir. Mas a partir desse momento, façam sempre igual. Padronizem todas as descrições. Senão, vai causar confusão. Gente, vem um outro funcionário, por exemplo, um funcionário novo. Chega tal despesa, ele vai colocar lá numa rúbrica qualquer. Problema dele. Daí todo o teu planejamento vai por água abaixo. Será que aconteceu assim mesmo? Ou foi uma confusão do meu funcionário? Tá? Normalmente, para isso, a gente usa abreviações e códigos, e daí faz um manualzinho, né? Digamos assim, mas vocês têm que deixar essas informações sempre muito bem detalhadas para que quem pegue esse manualzinho de abreviações e códigos entenda o que significa cada abreviação ou cada código, né? Se eu dei códigos 0101, despesas operacionais, 01000101, conta de água. Então, que fique bem claro, é conta de água. Chega uma conta de água para o funcionário lá que vai fazer o controle de fluxo de caixa, ele sabe que tem que colocar em tal lugar, tá certo? Então, isso é muito importante. Se der confusão, ele coloca a conta de água no lugar da conta de luz, quando eu for fazer uma análise geral, eu vou achar que eu estou gastando 3 vezes mais de luz e não estou gastando nada de água, porque a água ficou zero. Então, né, alguma coisa pode dar errado e isso vai prejudicar o nosso planejamento, o nosso controle ao longo do tempo, tá? Então, padronizem. Façam atualizações constantes, tá? Depois que vocês têm o sistema pronto, tudo padronizado, etc., o que é despesa, o que é receita, e etc., 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 façam atualizações constantes. O ideal é que seja feito pelo menos uma vez por dia. Então a gente fala, por exemplo, ao final de cada dia, para fazer essa padronização, tá? essa atualização. Então, estabelecer cultura de lançamento das movimentações financeiras. Quer dizer, o que é cultura? É o costume. Todo final do dia, ou se a empresa for grande, durante o dia inteiro, mas todos os dias fazer isso, tá? Se a empresa for pequena, pega lá 1 hora por dia e faça esses lançamentos. Você mesmo que faz. Professor, eu tenho uma empresa, uma microempresa, só tem eu e mais um. Ótimo, então faça isso.
Depois que a empresa fechou, à noite, faça isso. Mas estabeleça essa cultura. Você não pode ficar sem fazer. Tipo assim, se eu for para casa e não tiver feito essa atualização, eu vou pensar que a empresa vai pegar fogo, vai explodir alguma coisa assim. Sejam exagerados, é melhor ser exagerado nesse ponto do que ser relapso, tá? E assim o negócio vai estar mais preparado para os desembolsos que virão. Desembolso é gasto, é despesa, tá? Essas atualizações constantes também são muito importantes para os gestores, para você mesmo. A tua microempresa, que você que faz tudo, inclusive toma as decisões. Porque ele pode ver, se a gente faz isso ao final de cada dia, a gente pode ver ao final de cada dia já como que tá. Opa, hoje nós tivemos prejuízo, então eu posso pensar, amanhã eu tenho que vender mais. Ou amanhã eu não posso gastar tanto. E assim por diante. Essas atualizações constantes também são extremamente importantes. Eu diria faça ao final de cada dia. Mas eu já vi empresa, pequena empresa, fazer uma vez por semana. Né? Por exemplo, chega lá no sábado, o cara faz tudo de uma vez só, de semana inteira. Mas nisso você já pode ter incorrido em prejuízo durante a semana. Né? Uma coisa que você gastou muito na segunda-feira e não conseguiu recuperar na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Tá? Se vocês fazem todo dia e pegam um sistema informatizado, um simples Excel, por exemplo, né? Em vez de colocar janeiro, fevereiro, março, abril, pode colocar 1º de janeiro, 2º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro e assim por diante. Vocês podem ver dia a dia. O Excel tem mais uma vantagem, assim, além de ser gratuito, né? Mas ele tem mais uma vantagem que você pode já mandando fazer uma tabela, por exemplo, uma figura, né? E ele já vai construindo à medida que você vai lançando os dados, já vai construindo isso e você vê de forma visual, né? Você tem essa percepção visual do que está acontecendo. Gente, então, hoje a gente falou o seguinte, que é muito importante fazer o fluxo de caixa de novo e que a gente tem vários métodos, desde mais simples como o Excel, que eu mostrei para vocês, até mais complexos como softwares, dependendo principalmente do tamanho da empresa. A gente falou em como fazer e eu acho que o pulo do gato aí é separar bem o que é despesa, o que é receita, fazer uma padronização das abreviações, códigos que a gente usa, ter um manualzinho para fazer essas padronizações. Separem em contas sintéticas, contas e subcontas analíticas, tá? Mas como que vocês vão fazer essas separações? Isso é uma questão do tipo de gestão que vocês dão para a empresa, tá? Padronize tudo isso daí, né? Para ficar sempre o mesmo. Entrou alguma coisa, eu já sei onde colocar. Entrou outra coisa, já sei onde colocar, tá? E preparem esse manualzinho. E finalmente façam essas atualizações o tempo todo do fluxo de caixa para vocês, tá? Com esses cuidados básicos, eu tenho certeza que vocês não vão ter problema em controlar tudo que está entrando e tudo que está saindo. E assim vocês vão poder tomar uma decisão ágil, rápida e eficiente se por acaso vocês tiverem algum prejuízo. Tá certo? Então, isso que a gente viu na aula de hoje. Eu vou ficar à disposição de vocês para, se vocês tiverem alguma dúvida, estejam à vontade para perguntar, tá bom? Eu vou fazer o maior esforço para poder responder a dúvida de vocês, deixar vocês totalmente sem dúvidas, tá certo? Então, semana que vem a gente vai conversar mais um pouquinho sobre fluxo de caixa, para a gente sedimentar bem esse conhecimento e vocês serem não só engenheiros de sucesso, mas também empresários e empreendedores de sucesso. Tá certo, pessoal? Então cuidem-se, continuem se cuidando com a pandemia e até semana que vem.